Espírito Santo de Deus, nós só queremos te agradecer, Deus, nessa noite, por tudo que o Senhor já tem feito, Jesus, e por tudo, meu Deus, que o Senhor ainda vai trabalhar dentro dos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, pela vida do teu filho, Jesus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Paz do Senhor, amém, irmãos? Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Como Deus é bom, Ele já confirmou a palavra nessa noite, 2 Crônicas. 2 Crônicas. Vou com você no capítulo 5. Nós vamos pulando alguns versículos, mas gostaria que você acompanhasse a leitura da palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Capítulo 5 de 2 Crônicas diz assim: Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata, o ouro e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais, entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Lá no versículo de número 12 diz assim: E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Versículo 13: E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao nome do Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos, músicos, para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua bondade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Versículo 14 do capítulo 6. E disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o coração. Versículo 18. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra. Eis que o céu é o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você repetisse comigo esse versículo número 18. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra. Amém, queridos? Se assente, glorificando, bendizendo e exaltando ao nome do Senhor. A evangelista Tatiana já falou nessa noite um pouquinho sobre Salomão, está fazendo uma introdução aqui dessa mensagem. Eu gostaria de meditar nessa noite sobre o seguinte tema: Deus no céu, Deus na terra. Amém? Você pode olhar para a pessoa mais bonita, está do seu lado direito, esquerdo, na frente, atrás. E mesmo assim, se você não encontrar, olhe para o autor e consumador da sua fé. Amém? Eu tenho certeza, e diga para ele: Deus no céu, Deus na terra. Aleluias. Há quem diga que o importante é ter saúde, né, irmãos? Mas o povo de Deus é lindo, né? O povo de Deus é abençoado. Salomão, ele começa muito bem a sua caminhada com Deus. No capítulo 1 que foi lido, diz que Salomão, ele sacrificava ao Senhor 1000 vezes
diante do altar do Senhor. No monte, ele subiu ao monte para sacrificar ao Senhor. Salomão, ele colocou no seu coração o desejo do seu pai de edificar uma casa para Deus. Às vezes nós pensamos sobre a nossa vida, o nosso propósito, a nossa missão. E aí eu parei para meditar, porque Salomão, ele viveu algo que foi desejado pelo seu pai e desejado por Deus. É engraçado como que, quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade do Senhor. E aí eu não tenho que dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu vou colocar a minha vontade submissa à vontade do Senhor. E Salomão tem um grande desafio. Primeiramente, substituir o seu pai Davi. Foi um homem de muitas conquistas, um homem que teve que guerrear, um homem guerreiro, um homem valente, um homem que pecou contra Deus, mas um homem também de um coração quebrantado e arrependido, a ponto da Bíblia dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Salomão, ele ora a Deus e pede a Deus sabedoria. Salomão era um homem de oração. Quando lemos no capítulo 2 de 2 Crônicas, nós encontramos no versículo de número 1, que Salomão, ele coloca no seu coração, ele determina no seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor. Salomão estava disposto a cumprir não somente o desejo do seu pai, mas cumprir acima de tudo a vontade de Deus. Como é importante, irmãos, ter pessoas que têm um coração voltado, contrito, um coração que de fato está disposto a obedecer à voz do Senhor. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. No capítulo 5 começa dizendo que essa obra cessa. Mas como toda obra, ela não é fácil. Toda obra, ela traz os seus percalços, as suas dificuldades. Salomão, ele não olha para as dificuldades. Ele pede ao rei de Tiro que ele possa enviar Irão para que possa enviar o material necessário. Davi já havia deixado boa parte do que ele iria utilizar para fazer a obra do Senhor, para fazer a casa de Deus. Mas ele abre a boca quando ele sabe que está faltando alguma coisa. E ele pede a Irão que possa enviar homens para que possa enviar madeira e outras coisas para que a obra de Deus fosse construída. E ele disse, olha, essa casa que eu vou construir não vai ser uma casa qualquer. Essa casa, ela terá que ser tão grande quanto é grande o nosso Deus. Olha o desafio de Salomão. E agora no capítulo 5 nós encontramos, depois de um longo período de construção, um período de dedicação à obra do Senhor, essa casa agora, ela vai ser inaugurada. A palavra de Deus disse no versículo que nós lemos, capítulo 5, versículo 1, que são trazidos de volta os utensílios da casa de Deus. Havia somente um espaço vazio, agora o espaço vazio vai ser preenchido pelos utensílios da casa de Deus. As coisas vão tomando forma, as coisas vão sendo colocadas nos seus devidos lugares, porque para a obra de Deus, irmão, não pode ser de qualquer maneira. E ali cada coisa vai tomando o seu lugar, mas não basta ter um lugar, não basta ter um templo, não basta apenas ter os utensílios. Agora é preciso trazer de volta a arca do concerto, a arca da aliança. E Salomão, ele manda trazer essa arca, mas manda trazer da forma correta. E ele chama ali os sacerdotes e chama ali os levitas para trazerem de volta essa arca para o templo. E agora a arca está presente, o templo está ali, os utensílios estão nos seus devidos lugares, os sacerdotes estão posicionados e cada um assumindo a sua responsabilidade, os levitas também. Trazem a arca da aliança, colocam dentro do templo. E agora os levitas, eles começam a adorar ao Senhor. Me chama a atenção, irmãos, o versículo de número 13 do capítulo 5. Porque na Bíblia diz assim, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao nome santo do Senhor Jesus. Eles constroem o templo, eles colocam o utensílio dentro da casa, eles trazem a arca de volta. Cada um agora entende a sua responsabilidade e o seu papel dentro da obra. Os levitas agora adoram, não para que um venha aparecer ou outro venha aparecer,
de forma unânime, de forma que havia uma só voz. É como numa grande orquestra, que você escuta ali todos os elementos daquela orquestra, mas você sabe que aquilo tudo é de uma forma harmônica. As coisas se juntam, elas têm um propósito. Havia uma adoração, irmãos, aqui genuína, por causa da volta da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E diz a palavra do Senhor que eles cantavam essa canção, dizendo, porque a sua benignidade, ela dura para sempre, a sua benignidade, ela se estende de geração em geração. Enquanto, irmãos, eles adoravam ao Senhor, a palavra do Senhor diz que entra uma nuvem, e aquela casa é cheia da glória do Senhor, a ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé e ministrar no templo, tamanho a glória do Senhor que encheu aquela casa. Sabia que existe culto perfeito? O culto perfeito não é aquele culto que tem um pregador perfeito. Não é aquele culto que tem um fulano de tal que é perfeito para louvar. O culto perfeito é aquele que tem a glória e a presença do Senhor dentro da casa. Não bastava ter casa, irmão, se não tiver presença. Não adianta ter cargo se não tiver presença. Não adianta estar no lugar certo, até fazendo as coisas certas, se não houver a presença e a glória do Senhor enchendo a casa e preenchendo os nossos corações. Salomão está colocando todas as coisas no seu devido lugar. E agora, no capítulo 6, nós vamos encontrar até o versículo 11. Salomão trazendo ali o seu sermão. Já houve um momento, pastor Vitor, da adoração, do louvor. Eles cantavam e adoravam ao Senhor, enquanto eles louvavam a glória de Deus descia. Agora Salomão, do versículo 1 ao versículo 11, ele vai relembrar as promessas de Deus, aquilo que Deus havia prometido a Davi. Salomão faz uma espécie de um pequeno sermão expositivo, ele lembra algumas coisas. E traz a memória do povo, o feito do Senhor. Aquela casa ali, querido, não era obra do homem, mas era obra de Deus. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. A partir do versículo de número 12, nós encontramos aqui, Salomão, ele está no meio do pátio. Ali é colocado um altar que o coloca numa posição elevada. E ali o texto vai dizer, no versículo de número 13, e no meio desse pátio havia esse altar. Ele se coloca de pé, mas antes de se colocar de pé, ele se ajoelha na presença de toda a congregação, ele estende as suas mãos e ele começa a orar. Irmão, Salomão era um homem de oração. E talvez uma das orações mais lindas que nós encontramos na Bíblia se encontra aqui. E ele começa reconhecendo a grandeza de Deus no versículo de número 14. Ele vai dizer que não há um Deus semelhante ao nosso Deus, nem nos céus e nem na terra. Um Deus poderoso, um Deus que ele mantém a sua palavra e guarda a sua aliança para com os seus servos. E ele começa a fazer essa oração agradecendo ao Senhor, porque Deus estava cumprindo essa promessa, mesmo ele não sendo um homem merecedor. No versículo de número 18, no meio dessa oração, Salomão, ele se preocupa com uma coisa. Nós temos templo, nós temos utensílios, nós temos sacerdotes e levitas, nós temos músicos e adoradores, nós temos um povo que está reunido. Mas será que Deus ele vai usar essa casa? Será que Deus ele vai habitar com os homens na terra? E parece que a oração de Salomão é uma oração que concorda com esse pensamento de um Deus que está no céu e não um Deus que está na terra também. Quando nós lemos o texto, ele começa a orar. E duas expressões vão se destacar aqui nesse capítulo. A palavra quando e a palavra então. Salomão ele começa a dizer, Senhor, quando o teu povo começar a pecar contra o Senhor, então o Senhor os ouvirá dos altos céus
e perdoará o pecado do seu povo. Se você for ler, irmãos, eu não vou ler com você porque o capítulo 6 ele é grande. Mas nós encontramos lá no versículo de número 21. No final do versículo 21, ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus. Aí no versículo 22 começa, quando alguém pecar contra o seu próximo. Versículo 23, ouve tu então desde os céus. Versículo 24, ele começa assim, quando também o teu povo de Israel for ferido. Versículo 25, então, ouve tu desde os céus e perdoa os pecados. Versículo 26 começa, quando os céus se cerrarem e não houver chuva. Versículo 27, então ouve tu desde os céus. Havendo fome na terra, versículo 28. Versículo 30, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação. Versículo 33, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação. Versículo 34, quando o teu povo sair à guerra. Versículo 35, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica e escuta o seu direito. Versículo de número 39, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação. Pastor Marcos, o que você quer dizer nessa noite? Salomão, ele tinha uma preocupação. Será que Deus habitará junto conosco na terra? A oração de Salomão parece concordar com o pensamento que Deus é um Deus do céu e não um Deus da terra. Mas naquela época eles não tinham o privilégio de ter Deus como nós temos hoje. De podermos abrir a nossa boca, orar diretamente ao Senhor, clamar ao Senhor, e Ele responder a nossa oração, sem a necessidade da intervenção de um sacerdote. Eles teriam que se direcionar ao sacerdote, para daí o sacerdote falar com Deus. Então para Salomão, Senhor, será, a casa está construída, os utensílios estão no lugar certo, as pessoas estão no lugar certo, os levitas estão aqui, as pessoas estão fazendo a coisa certa, mas será que o Senhor vai também habitar conosco? Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu li isso, irmãos, o Espírito Santo tocou ao meu coração que essa deve ser a nossa preocupação também. O nosso Deus, querido, não é um Deus apenas do céu. Enquanto Deus, irmãos, for apenas um Deus distante na nossa vida, nós não experimentaremos da sua glória, nós não sentiremos o seu toque, nós não seremos transformados e tocados pela sua mão de poder. Muitos hoje têm a visão de Deus apenas como um Deus distante, como aquele que está no céu, como aquele que está sentado sobre as nuvens, sobre todas as coisas. Não é um Deus que está presente. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, existe culto perfeito, e o culto perfeito é quando Jesus, ele se faz presente no meio da minha vida, no meio da casa, no meio da igreja, no meio da adoração. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. O culto perfeito é aquele que a presença do Senhor se manifesta. É quando Deus, ele sai do trono e ele vem habitar na terra com o seu povo, ele vem, olha, ao alcance da minha vida e ao alcance também da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Na oração dele todo o tempo era essa oração: Senhor, ouve. Já fez uma oração como essa? A oração para pedir para ser ouvido. Irmãos, eles não tinham o privilégio que nós temos hoje. Salomão estava dizendo: Senhor, a oração dele, em outras palavras, Senhor, ouve a minha oração. É a oração pedindo para que Deus o ouvisse. Mas ouvisse dos altos céus, de um lugar distante. A preocupação dele era: será que Deus vai habitar com os homens na terra? E o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Deus é o Deus dos céus, mas Deus também é o Deus da terra. Ele é o Deus de longe, mas Ele também é o Deus de perto. Ele é o Deus que está sentado sobre o alto sublime trono, mas é o Deus que está aqui nessa noite, querido, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Basta a gente abrir a nossa boca, clamar ao Senhor, basta nós entregarmos o nosso coração quebrantado na presença dEle. Irmãos, o templo está aqui. As coisas da casa de Deus estão aqui.
Os ministros, os adoradores, os homens e as mulheres de Deus estão aqui. Olha para quem está do seu lado e diga: você está aqui. O que falta para o culto perfeito acontecer, irmãos? Coração quebrantado, coração contrito, entrega total, rendição na presença do Senhor. Porque Deus se manifesta na hora do louvor, Deus se manifesta na hora da palavra, mas Deus também se manifesta na hora da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Ouve, Senhor, dos altos céus, do lugar da tua habitação, do assento da tua habitação. Irmãos, nós temos que ter essa essência e esse desejo de valorizar esse privilégio, irmãos, que é falar com Deus. A oração de Salomão era: Senhor, ouve a minha oração. Meu desejo não é ir para o sacerdote e falar com ele. Meu desejo não é levar carneiros, pombas, outros animais para serem sacrificados, para que eu possa ser perdoado. Eu quero ser perdoado pelo Senhor. Eu quero ter o privilégio do Senhor falar comigo. Eu quero ter o privilégio não de ouvir eis que te digo. Eu quero ter o privilégio de ouvir o Senhor falar diretamente aos meus ouvidos. Irmãos, nós vivemos uma geração que as pessoas querem ouvir o eis que te digo. E Deus está dizendo na sua palavra todos os dias: você é um privilegiado, eu sou um privilegiado. Irmãos, nós somos um privilegiado porque nós temos acesso à presença de Jesus na nossa vida. As coisas estão no lugar, irmãos. O que falta? Nós estamos aqui nessa noite. O que falta para a glória de Deus descer? É adorar uniformemente, ou seja, ter o mesmo coração e a mesma comunhão. Quando um abria a boca, irmãos, todos abriam a boca e clamavam ao Senhor, adorando ao nome do Senhor, dizendo: olha, porque a sua bondade, a sua benignidade, eles duram para sempre. Irmãos, eles não falavam muita coisa, eles diziam: porque a sua benignidade dura para sempre, porque a sua benignidade dura para sempre. Eles cantavam: porque a sua benignidade dura para sempre. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Irmão, não precisa de muito para a presença do Senhor descer, a glória de Deus encher a casa. Precisa, irmão, de gente que reconhece a grandeza de Deus sobre a sua vida e sobre a igreja do Senhor. Salomão se preocupa, mas verdadeiramente habitará o Senhor com os homens na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma oração do quando e do então. E ele vai colocando, irmãos, de forma profética coisas que poderiam acontecer quando o povo pecasse, quando o povo errasse com o Senhor. Salomão sabia, irmãos, conhecia a história do povo, porque o povo não era perfeito. Ele falava: Senhor, escuta todo mundo que entrar neste lugar, mesmo o estrangeiro que vier neste lugar. Olha lá no versículo de número 32. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando nessa casa, o versículo 33, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo de Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que eu edifiquei a ti. Olha a preocupação, irmãos, de Salomão. Ele ora para que outros possam orar e as suas orações serem recebidas e acolhidas por Deus. Ele ora para que o estrangeiro pudesse adentrar naquela casa e pudesse sentir toda a presença de Deus e pudesse de fato testificar que não havia outro Deus a não ser o nosso Deus. Essa oração é a oração do quando. Qual foi a última vez, irmãos, que a gente fez a oração do quando? É quando as coisas estão perfeitas, mas a gente já consegue ver lá na frente. Essa oração era profética.
Ela cita até mesmo o cativeiro que o povo passaria. Quando o povo passar por isso, Senhor, ouve a oração. Qual foi a última vez que você orou pedindo para que Deus ouvisse a oração do seu irmão? É uma oração um pouco diferente, né? Senhor, eu estou aqui orando nessa noite, Senhor, pedindo ao Senhor uma coisa. Escuta, Senhor, a nossa oração. Mas, Senhor, escuta a oração do meu irmão Lucas. Nós temos feito, irmãos, uma torre de oração por conta do congresso dos homens que está chegando. E quando a gente se aplica, irmãos, a prática da oração, Deus ele vai trazendo os nomes. Ele vai trazendo pessoas. E às vezes, irmão, você não sabe, mas tem alguém orando por você. Você não sabe, mas tem alguém que está levantando os pensamentos a Deus, está se recobrando de você, das suas causas, das suas pelejas. Senhor, escuta a oração da minha irmã Carla. Senhor, escuta a oração do presbítero Ailton. Irmãos, nós precisamos ter esse coração desejoso, não somente que Deus escute a nossa oração, mas que também escute a oração do nosso irmão. Porque se ele for abençoado, irmãos, eu também sou abençoado. Porque se Deus fizer na vida dele, irmãos, eu também me alegro com a bênção que Deus fez na vida dele. Porque Deus está fazendo na vida da irmã Elisângela, eu também me alegro com as bênçãos que estão chegando a ela. Irmãos, esse tem que ser o coração daquele que está diante da presença do Senhor, daquele que não quer ter Deus apenas no céu, mas ter Deus também na terra, junto conosco. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. É a oração do quando, mas é a oração também do então. Senhor, quando acontecer tal coisa? Senhor, quando os meus filhos pecarem? Essa foi a oração de Jó, irmãos. Jó, ele entregava os seus filhos todos os dias nas mãos do Senhor. Ele falava, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas se os meus filhos tiverem pecado contra o Senhor, ele já apresentava, irmãos, a causa. Irmãos, nós precisamos ser crentes inteligentes e apresentar as nossas causas diante do Senhor, para que não venha acontecer um infortúnio primeiro, para depois a gente orar, para que possa ser corrigido o problema. Não, nós podemos orar, e eu já, pelos olhos da fé, já adiantando coisas que provavelmente podem acontecer. Ore a Deus, Senhor, guarde o meu filho quando lá na escola dele as pessoas oferecerem tal coisa para ele. Senhor, guarda, Senhor, a minha família. Guarda, Senhor, fulano de tal, quando lá na rua acontecer tal coisa. Não deixe, Senhor, que o pecado possa adentrar no coração dele e dela, mas que ele possa estar guardado pela tua preciosa presença. Oh, aleluia, que a nossa oração não seja uma oração apenas mesquinha, mas seja uma oração, querido, que tenha o projeto de Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eles começam a adorar, o fogo cai e os sacerdotes não conseguem ficar de pé no templo. Salomão começa a pregar e ele começa a orar, e diz a palavra de Deus, capítulo 7, versículo de número 1. Acompanha na sua Bíblia. E acabando Salomão de orar, desceu o quê? Fogo do céu. E consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, irmãos, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Sabe o que Deus estava fazendo, irmãos? Ele estava dizendo, eu não sou Deus que terceirizo, eu sou Deus que vou direto e vou ao encontro de vocês. É por isso que o sacerdote naquela ocasião não teve vez, irmãos. Ele não pôde atuar naquele dia, irmãos, porque a glória de Deus encheu a casa. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. E o versículo 3 diz que todos os filhos de Israel, vindo descendo o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, eles se prostram, com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, o povo não sabia dizer outra coisa, eles só diziam isso, porque o Senhor é bom e porque a sua benignidade é para sempre. E as pessoas se prostravam e a glória de Deus enchia. Irmãos, nós sabemos quando há presença de Deus é quando há derramamento de corações na presença do Senhor. Nós sabemos quando Deus entra na casa, irmãos, arrependimento, ele começa a surgir nos nossos corações.
Nós sabemos quando a glória de Deus e o fogo de Deus desce na casa, irmãos, o que é impuro começa a ser purificado pela glória do Senhor. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Isaías 6. Isaías via serafins voando para todo lado, irmãos. Mas quando a glória de Deus entra naquela casa, irmãos, os portais, eles começam a tremer, irmãos, naquele lugar. Porque quando a glória de Deus desce, irmãos, todas as coisas têm que voltar para o seu devido lugar. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória seja o nome do Senhor. Havia glória de Deus, irmãos, porque havia quebrantamento. Havia glória de Deus e fogo do céu, irmãos, porque o povo estava unido. Havia glória de Deus, irmão, porque havia oração sincera. E todas as vezes, irmãos, que houver oração sincera, irmãos, Deus, ele vinha ao encontro do seu povo, porque ele não é Deus apenas do céu, ele é o Deus também que age na terra. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Versículo de número 11 diz, capítulo 7, que Salomão acaba a casa do Senhor e a casa do rei. Ele faz 2 projetos, uma casa para ele e uma casa para Deus. Olha que coisa linda, irmãos. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Sabe quando Deus está no negócio, irmãos, as coisas dão certo. Elas dão certo na obra do Senhor, mas também dá certo na minha vida, dá certo também na sua vida. Irmãos, quando você coloca Deus como primazia da sua vida, irmãos, as coisas começam, como foi dito aqui nessa noite, não é uma troca, não é uma barganha, querido, mas Deus começa também a fazer na sua vida. Salomão, ele projetou uma casa para Deus e uma casa para ele. Ele fez a casa de Deus, fez a casa dele, irmãos, não bastava ter a casa, tinha que ter presença. Tudo que ele colocou a mão para fazer, ele foi abençoado pelo Senhor. Irmãos, ter Deus não só no céu, mas ter Deus na terra, irmãos, faz uma grande diferença na nossa vida. Ter Deus na terra, irmãos, faz uma grande diferença na nossa história. Irmão, não sei o que você está passando, o que você está vivendo, as lutas que você está passando, mas, querido, nessa noite convida Deus para não ser apenas o Deus dos céus, o Deus que está sentado sobre o globo do universo, mas para ser e estar presente com você aqui nessa noite. A preocupação de Salomão parecia fazer sentido, mas o Senhor agora vai quebrar essa preocupação de Salomão. No versículo de número 12 vai dizer que o Senhor aparece de noite a Salomão. Olha que coisa linda. E diz assim: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Eliane, Deus não mandou o sacerdote lá dar o recado. Ele não mandou o profeta ir ao encontro. O Deus do céu, ele vai ao encontro de Salomão para dizer para Salomão: olha, eu não estou somente no céu, eu também estou aqui na terra. Estou dizendo para você que eu ouvi a tua oração e eu quero dizer para você que essa casa será sim uma casa dedicada ao Senhor, em sacrifício ao Senhor. E aí ele vai completando, olha que Deus vai falando. Versículo 13, se eu cerrar os céus. Esse texto foi muito usado, irmãos, agora na pandemia. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Lembra que ele tinha feito a oração do quando? Aí ele vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, assim diz a palavra do Senhor. E mais, Deus continua a falar com ele: agora estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos, desculpe, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, para a glória do nome do Senhor. Diga para alguém que está do seu lado: Deus é Deus do céu, mas Ele é o Deus da terra. Ele é o Deus de longe, mas Ele é o Deus de perto. Como é bom, irmãos, ter um Deus tão poderoso na nossa vida.
Um Deus que não há outro igual a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico maravilhado, irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus, capítulo 1, versículo de número 23. Sobre o nascimento de Jesus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus. Eu posso dizer que Emanuel traduzido é Deus comigo. Emanuel é Deus com você. Emanuel é Deus conosco. Deus estava dizendo: eu não sou Deus apenas do céu, eu sou Deus de vocês. E não somente isso, eu vou enviar meu próprio filho para estar com vocês. Capítulo 28 de Mateus, lá no finalzinho, quando ele faz a comissão dos discípulos, olha, vão por todo mundo, prega a palavra. Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vim te lembrar, meu irmão, nessa noite do privilégio que é ter Jesus aqui na terra. O privilégio que é ter não somente um templo, irmãos, mas nós sermos templo do Espírito Santo de Deus. O templo hoje está preparado. E eu não falo somente disso aqui. Eu estou falando do meu coração, eu estou falando do seu coração aqui neste lugar. Eu quero te perguntar, os utensílios já estão colocados aí dentro? O altar está conectado com o trono. O meu altar está conectado com o trono. Já tem aqui dentro o templo, a morada do Espírito. Aquilo que é de Deus já está aqui dentro, os utensílios de Deus já estão aqui dentro nessa noite, já está aí dentro nessa noite. Já existe uma proposta de adoração aqui dentro. As coisas já estão organizadas de tal forma a ecoar a voz que glorifica e bendiz ao nome do Senhor. Esse campo, ele já foi colocado nele a semente, e essa semente, ela tem espaço para crescer nessa noite. O sermão nessa noite tem espaço no seu coração. Aqui dentro, a incredulidade já foi embora. Aqui dentro, a dúvida já foi embora. Aqui dentro, os pensamentos que não agradam ao Senhor já foi embora. Aqui dentro, a gratidão já está habitando. Está tudo organizado. Eu te pergunto nessa noite, irmãos, para que Deus possa descer com o seu fogo nessa noite. O fogo, ele não vem apenas para encher a casa e deixar cheia de glória, mas para consumir aquilo que não presta. Para consumir os maus pensamentos, para consumir aquilo que não é da vontade do Senhor, para retirar aquilo que é impedimento e pedra no nosso caminho. Será que o nosso coração, o templo já está preparado? Será que hoje eu posso dizer... Será que nesse lugar da habitação o Senhor irá verdadeiramente habitar? Será que nesse lugar cabe a presença de Jesus, mesmo sendo tão grande e poderoso? Nessa noite você está disposto a deixar Ele governar as suas vontades, governar os seus apetites, governar as suas paixões, governar o seu querer? Guiar os seus passos nessa noite. Se você está, irmãos, dessa forma, eu não estou falando de ser perfeito, eu estou falando de disposição perfeita de coração quebrantado por Deus. Irmãos, nós falamos hoje aqui na escola bíblica sobre Judas. Judas esteve com o Senhor, irmão, durante mais de 3 anos no ministério. Ele ouviu a mesma palavra, irmãos, que Jesus ministrava aos outros discípulos. Ele viu os mesmos milagres que Jesus fez para os outros discípulos, na frente dos outros discípulos.
Ele viu Jesus atuando, ele dormiu sobre o mesmo teto, inúmeras vezes com Jesus, no mesmo lugar. Ele estava tão perto, mas ao mesmo tempo estava tão longe de Jesus. Um coração endurecido, petrificado. Um coração nutrido pela hipocrisia, pela falsidade. Um coração, irmãos, que estava tão longe de Deus. Jesus para ele era apenas um trampolim para ele conseguir aquele que ele queria. Irmãos, Jesus esteve ao lado o tempo todo de Judas, o chamou de amigo no dia da sua traição. Eu falei aqui nessa manhã, irmãos, meu maior medo, não é medo é um temor. É chegar naquele grande dia, irmãos, e a gente achar que está perto de Jesus e na verdade a gente não estava. Lembra que Jesus mandou os discípulos, né, Lucas? De 2 em 2, e eles expulsaram demônios, e quando voltaram eles ficaram maravilhados. E disseram, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios. Jesus olha para o coração deles, sabendo que já estava crescendo uma certa soberba, porque o poder do Senhor estava sobre eles. Jesus diz, não vos maravilheis por expulsar os demônios em meu nome, mas vos maravilheis por o seu nome estar escrito no livro da vida. Irmãos, Deus foi tratando Jesus, foi tratando o Deus conosco, é um Deus que ensina, o Deus conosco é um Deus que nos instrui, o Deus conosco é um Deus que nos abraça, mas o Deus conosco também é o Deus que nos corrige. Ele nos coloca para o prumo da sua vontade, enquanto os 11 discípulos iam crescendo, irmãos, na graça do Senhor, nas suas fragilidades. Homens, como nós temos estudado, extraordinariamente comuns. Judas, ele tornou o coração cada vez mais duro. Para ele, Jesus não era o Deus de perto, era apenas um Deus de longe. Para ele, Jesus era uma projeção daquilo que ele poderia ter. Nós vivemos um evangelho, irmãos, que as pessoas têm traído Jesus todos os dias. São pessoas que confessam Jesus com seus lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Falam com sua boca, mas negam com as suas atitudes. Por isso, naquele grande dia, o Senhor vai dizer, olha, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas, Senhor, em teu nome eu pregava, em seu nome, em teu nome, eu expulsava os demônios. Jesus disse, eu não vos conheço. O conhecer aqui não é de saber, o conhecer aqui é de ter experiências profundas. É de andar lado a lado, é de ter o coração verdadeiramente devoto, entregue ao Senhor, rendido ao Senhor. Quando você chama, querido Deus, para andar com você, o negócio fica diferente. Quando Deus começa a andar do nosso lado, quando Jesus começa a andar do nosso lado, irmãos, Ele começa a direcionar os nossos passos. Ele começa a abrir os nossos olhos espirituais, e a gente começa a ver aquilo que não está correto, aquilo que não está bom. Pedir ao Senhor para falar conosco, irmãos, isso é de um grande privilégio, mas também é de uma grande responsabilidade, porque o que nós faremos com as palavras que Jesus disser para nós? Eu me espanto com as pessoas que dizem que Jesus fala muito com elas. Olha, Jesus falou isso comigo. Jesus me disse tal coisa. Irmãos, Deus quase não me diz nada sobre os outros. A maioria das coisas que Deus me diz é a respeito de mim mesmo. O apóstolo Paulo diz, examine, pois, o homem a si mesmo. É fácil, irmão, exortar o outro, o difícil é exortar a si mesmo. O difícil é submeter a sua vontade à vontade do mestre. Eu até desconfio, irmão, a gente fala, Jesus me falou, Deus me disse, Deus fala tanta coisa, só não fala para a pessoa converter, não fala para ela parar de fofocar, não fala para ela parar de mudar de vida. Porque o Espírito Santo que eu conheço, mas é um Espírito Santo que convence o homem do pecado. É que coloca o homem no prumo da vontade, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu habitar em mim e você, irmãos, por um grande projeto e para um grande propósito. Que nessa noite, querido Emmanuel, Deus conosco, Ele possa estar com você. E que Ele possa ter a liberdade suficiente para fazer, não somente derramar a glória,